Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você, que fica no Evangelho de João, no capítulo 6 e a partir do versículo 66. 666. Capítulo 6, versículo 66, que diz assim: À vista disso, muitos dos seus discípulos, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, ou seja, o ungido, o Messias. No início, o versículo 66 diz: à vista disso o quê? De umas verdades que Jesus vai estar declarando para um grupo de pessoas que estão ali dizendo serem discípulos de Jesus. E Jesus, no versículo 26, ele diz o seguinte, olha, o discurso é mais ou menos isso. No versículo 26, Jesus diz: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Jesus, ele está falando de uma vida eterna, e o grupo de pessoas estão ali querendo viver um momento. E quando Jesus começa a falar de eternidade, quando Jesus começa a falar de coisas espirituais, queridos, eles deixam Jesus. Os discípulos abandonam Jesus. Quando Jesus começa a falar sobre reino dos céus, sobre as coisas eternas, sobre aquilo que de fato e de verdade faz sentido nas nossas vidas e na vida do Cristo, aí a Bíblia diz que eles abandonaram Jesus. E o que faz com que muitos desistam de andar com Jesus? Porque o versículo 66 deixa bem claro: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. O que faz com que muitos desistam de andar com Jesus? Expectativas erradas. Expectativas erradas fazem com que pessoas desistam de andar com Jesus. É quando pessoas se aproximam de Jesus por causa de benefícios momentâneos, por causa de uma doença, por causa de uma situação financeira. Expectativas erradas. Por que pessoas se afastam de Jesus? Porque muitas pessoas desistem de Jesus por causa de promessas de homens, promessas religiosas. Gera frustração na vida das pessoas. Homens, a religião, prometem coisas que Jesus não prometeu. Então, expectativas erradas, promessas de homens, de religião. Quando pessoas são contrariadas com a verdade do Evangelho, geralmente elas também desistem de andar com Jesus.
Porque o que Jesus faz exatamente isso, ele vai contrariar. Ele vai dizer assim: vocês estão atrás de mim por causa do pão, por causa da comida. Olha, não é isso que eu tenho para oferecer para vocês. Então elas são contrariadas, então elas desistem de andar com Jesus. Olha, queridos, barriga cheia, mesa farta, não nos traz garantia de fidelidade com nosso Cristo. Barriga cheia, mesa farta, dinheiro no banco, saúde, não é garantia de fidelidade com Jesus Cristo. E o que faz uma pessoa, o que faz a gente permanecer com Cristo? Nós já vimos aqui o que faz pessoas desistir de Jesus, que são expectativas erradas, promessa religiosa, promessa de homem, quando são contrariadas. E o que faz uma pessoa permanecer com Jesus? O que faz uma pessoa permanecer com Jesus? Convicção. Convicção é certeza absoluta. O que faz uma pessoa permanecer com Jesus? Revelação. Revelação. O que faz uma pessoa permanecer com Jesus? Uma mente renovada. Uma mente renovada. O que faz uma pessoa permanecer com Jesus? Um entendimento transformado. Então é isso que faz com que a pessoa, com que nós venhamos permanecer com Jesus. E quando Jesus ele olha para aquelas pessoas que estão desistindo de andar com ele, Jesus olha para os 12, olha para aqueles que estão perto dele ali e pergunta o seguinte: vocês também querem ir com eles? Aí Pedro diz assim: para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? É só o Senhor que tem palavra de vida eterna. É só o Senhor que tem palavra de vida eterna. E, em outras palavras, o Pedrão está dizendo: e é isso que importa para nós. Sabe o que Pedro está dizendo, querido? Senhor, o que importa para nós não é o milagre, não é o pão que o Senhor aumentou, não é as pescarias boas que o Senhor fez com que a gente tivesse esses momentos. Não, não, não. O que nós queremos mesmo, o que nós queremos é a vida eterna. O Pedro está dizendo isso: Jesus, nós não estamos andando contigo por causa de coisas momentâneas, não. Nós estamos andando contigo porque nós temos fome de vida eterna. Ah, querido, é com essa mentalidade de reino. Essa mentalidade de reino faz você ficar firme nos caminhos do Senhor. Essa mentalidade de reino faz você andar de fato e de verdade com o Cristo, e no momento da adversidade você não vai deixar de andar com Ele. No momento da angústia, da decepção, do desprezo, da porta fechada, você não vai desistir, porque você tem uma mentalidade de reino. Uma mentalidade de reino. Jesus, ele quer abençoar você, eu não tenho dúvida disso. Mas mais do que abençoar, mas mais do que colocar pão na sua mesa, mas mais do que dar a sua saúde, mais do que organizar o seu casamento bagunçado, mais do que libertar o seu filho drogado, mais do que isso, Jesus, ele quer que você tenha uma mentalidade de reino. Esse entendimento de vida eterna. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Que você possa pensar nessas palavras. Que você possa ler todo o contexto desse texto que nós lemos. O quanto esse contexto ele é confrontante para nós. Ele é desafiador para a minha geração. Para a nossa geração.
Parece que somos nós que estamos andando aqui nas páginas das Escrituras Sagradas. Essa briga, essa busca por campanha, essa coisa vai no canto, vai no outro, atrás de pão. E não vão atrás de relação. O que faz você permanecer com Jesus não é o pão, é a relação. É a relação. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe